É igual aquela pedra lá que você tomou quando você tinha 6 anos de idade, né? Que você falou, né? O cara tomou uma pedrada porque ele resolveu ficar parado. Falou, será que vai cair na minha cabeça? Não, várias vezes eu quebrei a cabeça. Acho que é por isso que eu sou professor de matemática. Acostumado a quebrar a cabeça. Falar em pedra, então é uma história bizarra de pedra também. Não, você não fumou pedra, não. Não, né? Só faltava essa. Pra mim, a história bizarra de pedra é essa, né? É tão bizarra quanto aquela da escola, mano. Qual? Dos caras da escola lá que você dava aula. Ah, pô. Olha isso, mano. Vamos falar do Papa antes, tá? É do Papa. Esse você não vai escapar, não. Então, eis que ele chega. Cara, o vídeo é maneiríssimo, eu vou te mandar pra você ver. E aí ele tem a oportunidade, ele faz esse gancho com o Papa. O vídeo do Papa eu vi. Pô, irado. A piada foi sensacional. Mas a pergunta que você fez também foi uma pergunta muito importante. Porque o pessoal do YouTube ia levar a gente lá. Óbvio que não me levaram pra fazer piada com o Papa, né? Pra tirar onda com a cara do Papa. Sacaneou o Papa. Eles levaram influenciadores do mundo inteiro. Aí eu fui o brasileiro escolhido pra ir lá. O único professor pra falar de rumos pra paz através da educação. Com um projeto lá do Papa que tava desenvolvendo, chamado Escolas Ocorrentes. E aí a pergunta que eu fiz tinha a ver com a minha história de vida, né? Que eu nasci, fui criado numa favela. E aí eu falei, o que uma pessoa tem que fazer? Porque muitas pessoas que nascem num ambiente de violência, de precariedade, elas não sabem o que elas têm que fazer para poder sair da inércia e de repente conseguir algo melhor na vida, né? Muita gente fala assim, minha vida é essa, ó vida, ó azar, acabou. Isso, E aí foi o que eu perguntei pro Papa, o que as pessoas têm que fazer para sair da inércia e tentar mudar de vida, tentar alcançar coisas motivação, novas. você citou motivação, né? Aí foi ele que falou, a palavra-chave é motivação. Irado, cara. Tem que ter um motivo pra poder a pessoa sair desse status quo aí, né? E a armadilha tá aí, né? Porque ele sozinho não tem motivo, não acha? Pois é. Aí a pessoa... Qual é o motivo que a pessoa vai ter? Se ela acha que a vida dela é daquele jeito. É muito difícil, cara. É muito difícil. Não tem como o cara pesquisar uma coisa que ele não sabe que existe, pô. Não, por isso que a gente... É importante, a gente falou antes do modelo, né? Do professor servir como modelo. Eu acho, sim, que a sociedade perdeu muito. Eu falo isso, assim, de coração e sabendo que eu sou uma pessoa muito, enfim, cheia de defeito e tal, né? Mas eu acho que a sociedade perdeu muito quando o professor deixou de ser um modelo moral. E passou a ser uma pessoa qualquer. E tipo, o magistério passou a ser um trampo qualquer. Porque, infelizmente, é como algumas pessoas encaram, né? Não sabia o que fazer, foi fazer pedagogia. Porque a nota é baixa, tem muito. E aí, eu acho, cara, por isso, assim, mais um motivo de ter chamado você aqui, de ter colado no Trinda, porque são pessoas, cara, com um padrão moral muito alto, são pessoas boas, pessoas bonitas, entendeu? E eu acho que isso faz toda a diferença. Porque a sociedade é um sistema de informação. É um sistema de heurística. Você bate o olho, você faz um juízo. E quando você vê um cara como o Procópio, que é um cara que, não sei se você faz tudo certo, acho que não, porque você é humano, mas você quer fazer tudo certo, isso é muito evidente para um cara que, né, saiu de onde você saiu e tá onde você tá agora, que vai chegar num lugar muito mais bonito, o Procópio. Um garoto de, sei lá, de 11, 12 anos, meio perdido, ele olha para você, ele olha pro Trinda, e fala, bicho, isso é um caminho tranquilo. Isso é um caminho tranquilo, não só um caminho profissional, virar youtuber e ganhar grana, mas assim, um caminho moral. Sabe, ter uma família. Isso é muito maneiro, cara. Então, assim... Eu recebo muito feedback de mãe, chega assim, meu filho agora só fala que quer ser professor de matemática. Irado, cara. Até agora não sei se isso é bom ou ruim, né? A gente vai ver daqui a um tempo, né? Tomara que o professor seja valorizado e a gente consiga mudar esse panorama da educação que tá no Brasil aí, porque realmente, como você falou, né? Infelizmente, a área educacional não atrai os melhores alunos. Sim. Isso é fato. Não atrai. Aí eu decidi fazer matemática porque eu gosto muito, né? Gostava de aprender matemática e tal, de ensinar. Português e matemática. Português, a minha dúvida na graduação era essa, se eu ia para português ou matemática. Mas meu pai ficou enlouquecido na época. Porque eu sempre fui o cara inteligentão da família, tal, tirava só nota boa. Ele falou, esse cara vai ser o rico. Aí eu chego do nada, pai, quero ser professor de matemática. Aí ele falou, vai ser o pobre. Aí você vai no Domingão do Hulk, vai ser o rico. Vai ser o rico. A paradocila, né? Meu pai não queria, não. Ele não deixou que eu fazia matemática. Eu fiquei 1 ano, eu terminei o ensino médio e fiquei 1 ano parado porque meu pai não queria que eu fizesse matemática. E aí depois Aí ele falou, vai ter que ser matemática mesmo. Então aí, vai, né? Eu fui fazer matemática e deu certo, né? Deu certo. Ficou rico. Porque eu sou adepto a que a pessoa estude e faça o que ela gosta. Eu também penso assim. Porque, não interessa. Você pode ser um ótimo profissional como professor de matemática e ganha bem. Sim. E você pode ser um péssimo médico e ganha muito mal. Era o que aconteceria comigo. Quando eu entrei pra engenharia, fiz 2 anos de engenharia, eu seria um péssimo engenheiro. Você percebeu que não era muito a tua área, né? Tem que sair, pô. Aí que adianta você ser engenheiro só pelo status, né? Não adianta nada. E aí fiz matemática, fiquei lá, dou aula há mais de 10 anos
e comecei a ficar de saco cheio de dar aula em determinados lugares, porque eu tava me sentindo enganando adolescente. E no final das contas, não é o ganhar bem ou ganhar mal em termos financeiros que te torna uma pessoa bem-sucedida, feliz. Exatamente. Eu sou feliz dando aula de matemática. Não importa se eu ganho R$1.000 por mês, se eu ganho 10 mil, 15 mil, não importa. Eu sou feliz dando aula de matemática. Você achou um propósito. Achei meu propósito. Você achou seu Ikigai, né? Pois é. Por acaso, eu consegui fazer um canal no YouTube que deu certo. E aí eu consigo tirar o meu sustento do meu canal, da internet. Essa história é muito louca, cara, porque não sei se você já viu, não sei se vocês já leram um livro chamado Outliers, do Michael Gladwell. Já ouvi falar do livro, mas eu nunca li. Muito bom. O ponto dele é assim, algumas janelas de oportunidade se abrem quando os paradigmas mudam. E as pessoas que por acaso ou por alguma outra razão estão preparadas para essa mudança de paradigma, são elas que prevalecem. Então, por exemplo, o Steve Jobs, o Larry Ellison, o Bill Gates, eles tinham um intervalo assim de 1 ano e meio entre um e outro, sabe? De nascimento. Então, todos eles eram adolescentes e com ferramental correto na época da Revolução. Então, assim, isso é um negócio fantástico, cara. E você, Procópio, você foi um cara que do seu avô paterno, do Adalberto, né? Você herdou e adquiriu esse amor pela caligrafia, né, pelas formas, pela proporção, da parte do seu avô materno, que é o Didi, que era um dono de banca de jornal. Aí você dono não, ele era o jornaleiro lá. Jornaleiro. Vendia o jornal. Mas assim, dele você herdou esse gosto pela leitura e tal. E aí você foi acabar. E quando você era pequeno também, você tinha uma experiência que eu não tive, né? Eu não sou tão mais velho que você, mas eu não tive essa experiência. De ter uma câmera de vídeo à sua disposição para ficar fazendo vídeo. Eu não tinha. Eu sempre gostei de tecnologia. Aí teve eu criancinha ainda, né, pedi pro meu pai, eu quero uma câmera, não sei o que, meu pai me enrolou pra caraca. Até que um dia ele me deu câmera de gravar em fita, né. Pô, eu fazia um monte de vídeo com meus primos em casa. Cara. Aí eu ficava fingindo que era o Jô Soares, programa de entrevista, não sei o que. Era maneiro, cara. Isso é bom. A gente se divertia a beça. Tem um monte de fita lá em casa. E você não imagina que isso um dia, naquela época, não tinha como a gente imaginar que isso viraria uma profissão a não ser que você fosse um cameraman. Porque é um negócio muito doido, que as coisas que a gente faz na vida, todas elas se juntam assim, de tal maneira que te dá um ferramental que, por exemplo, eu aprendi a falar inglês e espanhol sozinho, desde criança, sempre gostei de... Como, cara? De ler... Eu sei falar inglês porque é língua de fato, sei falar espanhol porque meu pai é chileno, é obrigação minha falar, mas como, cara? Como é que você conseguiu isso? Música, vendo filme, eu sempre gostei de ver filme legendado, e aí ficava prestando atenção, né? Eu sou bom com o idioma. É um negócio que eu percebi também. Eu tô tentando aprender agora a falar italiano, francês. Eu gosto muito de idioma. Muito bom. E o inglês e o espanhol eu aprendi sozinho, assim, lendo e ouvindo música e tal. Mas é uma coisa que quando eu era criança, eu não sabia pra que servia. Pô, pra que eu tô aprendendo isso? Aqui no Brasil ninguém fala isso, né? E mais tarde, eu só fui escolhido pra ir falar com o Papa, porque eu falo inglês. E no caso, comuniquei com o Papa em espanhol, né? Que é a língua dele, materna. Foi muito melhor do que falar inglês. Com certeza. A gente vai porque o Papa, eu descobri que ele não fala inglês, né? Então, se tu fizesse a piada em inglês, não ia adiantar nada. Não ia adiantar, ia ter que usar o tradutor. O João Paulo II acho que falava, um monte. Muito. O cara era um intelectual. Já o Papa Francisco, não. Ele fala um monte de idiomas, mas o inglês, me falaram que ele não era bom. Se eu fosse me comunicar em inglês com ele teria que usar o tradutor. Aí eu não queria usar o tradutor. Mas você falou muito fluido, cara. Se eu falasse em português, talvez as pessoas ali na mesa, muitos não iriam entender. Sim. Aí eu falei espanhol mesmo. Falei, vamos embora. Mas você falou muito fluido. Foi muito natural, cara. Foi muito natural. E aí, pra quê, né? Aí, eu gostava muito de desenhar também, né? De ter cuidado com a minha caligrafia, como o meu avô, né? Pra que eu ia usar isso? Hoje em dia, com a internet, fazendo as aulas de matemática, eu tenho que usar. Faz diferença. Então, muita coisa que a câmera, né? Quando criança, mexer em câmera e tal, hoje em dia serve pra mim. Então, a gente aprende as coisas, às vezes tu não dá o valor necessário àquilo, mas futuramente pode mudar a tua vida, né? A gente vai adquirindo repertório, né? O repertório. Você vai aprendendo coisas ali e depois você combina. Eu sempre falo isso para as pessoas, você tem que ter repertório. Tem que ter repertório. Não importa, cara. Você é professor de matemática, mas vai estudar português, vai estudar idioma, vai ser importante. Pô. Vai ser importante, tem que ter repertório. O Steve Jobs falava isso, né? Você tem que ter, porque o Steve Jobs, por exemplo, quando ele criou lá o iPhone, ele combinou coisas que já existiam. Isso. Cara, vocês leram a biografia dele, feita pelo Walter? Eu tenho um livro lá em casa, mas eu não tive a oportunidade. Ainda não li, não. Bicho, é inacreditável. Eu comecei a escutar, na verdade, mas não terminei. É inacreditável como esse cara lançava os produtos. Não era à toa, bicho. Não era à toa. Não, as palestras, eu assisti as palestras. Fenomenais. Fenomenais.